nossa partilha. Nós estamos a aproximar do final da nossa semana, mas há ainda algumas coisas que eu gostaria de partilhar com vocês e hoje lançar-vos também um desafio. Amanhã começa a semana de oração dos jovens da minha igreja, em Odivelas. Eu não estarei lá com eles, vou estar aqui com vocês, mas eu gostava de lhes deixar um miminho no dia da manhã. Então eu queria lançar-vos um desafio. Se vocês aceitarem, no final da reunião, em vez de irem logo embora, eu ia vos convidar a fazermos aqui um pequeno vídeo e eu depois diria umas palavrinhas para amanhã colocar nas nossas redes, nos nossos grupos, para os convidar a virem também à semana de oração. Pode ser? Os que desejarem. Depois eu explico no final. Vou pedir a ajuda também do nosso irmão lá atrás, ali na cabine, está bem? Para nos ajudar a fazer isso. Então, vamos à nossa partilha. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. O nosso Salomão. Para a mensagem de hoje, deixem-me só ver se eu consigo. Ok. Para a mensagem de hoje, eu escolhi alguns tópicos. Não sei se vocês repararam. Leram a revista? Têm lido a revista? Aqueles que leram a revista devem ter reparado que eu uso uma técnica que é chamada técnica da média ré. Pronto, isto é uma técnica literária muito antiga que nós conhecemos de algumas obras literárias, como por exemplo os Lusíadas de Luís de Camões, que é talvez a obra-prima da literatura portuguesa. Escrever ou falar à média ré significa falar algo aqui e depois vir buscar algo aqui e depois voltar a falar algo ali e depois vir buscar algo aqui. E é isso que eu tenho feito esta semana. Tenho ido buscar partes das várias mensagens e tenho feito como que um puzzle e tenho partilhado convosco. Hoje vou voltar a fazer isso e vocês já vão entender. Primeira coisa, sim, há injustiça. Foi o tema que nós falámos ontem. Há injustiça, mas tem que haver sempre um mas. Nós temos sempre que aprender, é uma coisa muito importante que nós temos que aprender a fazer, é relativizar aquilo que corre menos bem. Correu menos bem? Ok, correu, mas, e agora vamos lá refletir no resto. Mas, o que é que lá diz? Enquanto pessoas piedosas, ou seja, pessoas da fé, não é? Que estão numa procura de serem melhores com Deus, não é? Ou por Deus, enquanto pessoas piedosas, não podemos aceitar a injustiça. O que é que temos que fazer? Devemos fazer o quê? Documentar e operar a mudança. Ou seja, ao observarmos à nossa volta que há injustiças, o que é que nós temos que fazer? Primeiro reconhecê-la e depois agir para mudar essa injustiça. Normalmente, nós seres humanos temos muito a tendência de pensar demasiado nas nossas situações. Aquilo que acontece connosco, nós interiorizamos na nossa mente e às vezes perdemos demasiado tempo a pensar naquilo que acontece connosco. É uma característica de todos nós, seres humanos, vocês de certeza concordam comigo. O desafio que Deus nos faz é o contrário. É tentar observar não a injustiça que acontece comigo, mas a que acontece ao meu redor com os meus irmãos e agora agir em prol de os tornar mais felizes. Qual é o objetivo de Deus ao lançar-nos esse desafio? É que esquecendo-me daquilo que me perturba ou que eu sinto que me está a prejudicar, ao valorizar aquilo que perturba os outros e os está a prejudicar e tentar ajudá-los, eu, porque me esqueci da minha dificuldade, agora ergo-me e não fico preso pelo pensamento negativo que tantas vezes nos leva a deprimir. Estão a ver? Portanto, pensar mais nos outros. Há injustiça? Nós ontem vimos isso. Até falámos aqui de vários tipos de injustiça que podem acontecer na nossa sociedade e que nos podem afetar. Há uma que não falámos ontem. Falámos das injustiças no meio laboral, no emprego, falámos das injustiças na escola, falámos nas injustiças na sociedade. Há uma que a gente não falou. Conseguem identificá-la? Na igreja. Isso mesmo, minha irmã. Não falámos de propósito. É que na igreja
que é o lugar onde, por excelência, não devia haver injustiça, verdade ou não? Na igreja, o lugar por excelência onde não devia haver injustiça, quando há, isso ainda nos desanima mais do que nos outros lugares, do que na escola, do que no trabalho. É ou não é verdade? Agora, porquê que há injustiça na igreja? Porque todo mundo aqui é... Eu iria dizer, simplificando, porque há, ponto. Porque o nosso mundo é mesmo assim. Não podemos ter ilusão. Um dia, quando Jesus voltar e fizer novas todas as coisas, aí sim, não haverá mais injustiça nenhuma. Mas até lá, haverá. E nós temos que aprender a quê? A desanimar com ela? A aceitar que há, a reconhecê-la e a operar, a agir no sentido de a mudar. Agora, para mudar a injustiça, pode ser comigo, pode ser com os meus irmãos, convosco. Para mudar a injustiça, qual é o caminho? É desistir? É baixar os braços? É, como dizem no boxe, atirar a toalha ao chão? Ou seja, o lutador, quando sente que já não... atira a toalha ao chão. Significa que o combate se interrompe. Ele perdeu. É isso? Não. É olhar para o meu irmão, esquecendo-me da minha injustiça, tentar que ele agora se erga, porque ao fazê-lo eu estarei sempre me erguendo com ele. Estão a ver? Agora, há que reconhecer, todos nós já temos não sei qual o tempo de vida de fé que vocês têm nesta casa, não é? Nesta igreja, que é a nossa. Não sei quanto. Eu já tenho muito. Eu entrei para a igreja quando tinha 7 anos, ainda em África. A minha mãe começou a frequentar, eu fui com ela e nunca mais saí, graças a Deus. Mas já tive muitos momentos em que me senti mais desanimado, triste. Eu próprio reconheci, em determinados momentos, que havia injustiça na igreja. Temos que aprender a relativizar. Há injustiça? Há. Mas, e agora a seguir ao mas, tudo aquilo que Salomão nos quis contar, tudo aquilo que ele quis partilhar connosco. Avançando, todos os anos, o pastor Vítor Armenteros, ele é espanhol, não é? Trabalha em Espanha, como eu já vos contei aqui atrasado, ele é o deão, ou seja, uma espécie de reitor da nossa faculdade de Sagunto, a Faculdade Adventista de Sagunto, em Espanha, e o pastor Vítor Armenteros conta esta situação muito engraçada. Todos os anos, a 19 de março, em Valência, Espanha, há uma celebração muito original, que eles chamam as falhas. Falhas, portanto, não é com H, é com 2 L's, mas são as falhas. Então o que é que eles fazem? Durante uns dias, a população constrói construções de papel, parecidas com os nossos origamis, que todos nós conhecemos, constroem construções de papel, mas identificam essas construções de papel como sendo os defeitos. Podem ser os defeitos do país, da política, da cidade, não importa, são defeitos que eles consideram que existem. Então eles vão construindo lá os seus papelinhos, não é? As suas construções de papel, cada uma delas tem que estar identificada com um defeito. E no final, eles fazem ali, de cá para lá, autênticas obras de arte. Eu fiquei curioso ao ler isto na revista, hei de lá ir um dia, se Deus me permitir, a Valência ver esta festa das falhas, porque diz que fazem autênticas obras de arte. Nós temos aqui no nosso país uma povoação que também faz autênticas obras de arte, e eu desafio-vos um dia a irem lá visitar, de 4 em 4 anos, organizam uma festa em que as ruas da cidade são todas elas decoradas com papel. Flores, bonecos, é tudo em papel, tudo em papel. E vocês vão pelas ruas fora e aquilo é maravilhoso. Estou a falar da povoação de Campo Maior, no Alentejo. Um dia, se puderem lá ir à festa de Campo Maior, vão, porque vai valer a pena. Esta é parecida, só que esta tem uma particularidade. As construções de papel têm que estar obrigatoriamente identificadas com um defeito que aquelas pessoas que fizeram as construções reconheceram. No final, o que é que eles fazem? Uma fogueira, queimam aquelas construções todas, simbolizando o quê? Que os defeitos se vão esquecer, não vamos dar-lhes mais valor, já demos o suficiente, agora vamos em frente, porque
para a frente é que é o caminho. Isto é muito interessante. Às vezes nós, nos nossos acampamentos, fazemos coisas parecidas. Por exemplo, escrevemos em papelinhos, já vos aconteceu alguma vez, escrever em papelinhos situações que querem identificar e no final vamos na fogueira ou vamos numa taça e pomos lá os papelinhos e depois alguém pega fogo, normalmente o pastor que está a pregar, pega fogo, simbolizando algo. Ou seja, temos que aprender a identificar os nossos problemas, os defeitos que nós vemos ao nosso redor, as situações que nós achamos que são injustas, temos que as identificar, mas depois temos que arranjar uma maneira de pô-las aos pés de Jesus, dizer, meu Deus, está aqui, esta é a dificuldade que eu sinto, peço que tu me ajudes, e não perder demasiado tempo com isso, seguir em frente e dar tempo ao tempo, porque Deus, que tudo vê e que tudo sabe, certamente terá algo para nos aconchegar e nos motivar a ir adiante. Esta festa das falhas, por acaso eu achei isto muito interessante e quis partilhar convosco. Os tempos. Ontem dizíamos, Salomão confiou em Deus, e ele escreve isso, aliás é Davi, o seu pai, que deixou este testemunho. Eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. E o pastor Vítor Armenteros dá-nos alguns conselhos sobre como é que nós podemos melhor gerir os nossos tempos no sentido de nos dedicarmos aos outros, que é a melhor forma de nós não ficarmos demasiado tempo a pensar nas nossas situações, que muitas vezes até nos perturbam e preocupam. Então, o que é que a gente pode fazer para, colocando o tempo que temos nas mãos de Deus, ter uma bênção para os outros? Ele dá algumas sugestões. Jovens, vocês agora estejam atentos, porque há aqui alguns conselhos muito interessantes. O que é que eu posso fazer para minorar as injustiças? Alenquei aqui várias possibilidades, de que a revista também fala. Primeiro, voluntariate. Ser voluntário. Voluntário para quê? Podes participar em programas que defendem os direitos humanos, podes lutar contra as injustiças, por exemplo, podes te tornar membro da ADRA e colaborar. Bem, atividades. Esta semana eu vi as jovens ali a chegar com os cestos, quando nós estávamos saindo, com os cestos da recolha que fizeram da ADRA. Voluntariarmos-nos para ajudar os outros, mas há muito mais. Há muito mais. Por exemplo, há pessoas neste mundo que neste momento estão condenadas à morte. Em África, por exemplo, há pessoas que por viverem em países onde o extremismo religioso está muito forte, eles que são cristãos, porque não quiseram abandonar a sua fé, estão condenados à morte. Se ninguém agir, daqui a dias vão ser executados. O que é que nós podemos fazer? Há organizações que intercedem por essas pessoas. Por exemplo, a Amnistia Internacional é uma organização de direitos humanos. Se vocês forem lá ao Google, www.amnistiainternacional, entram no site e vocês vão ver a quantidade de pedidos que são feitos, aos quais pedem que nós adiramos, intercedendo por aquelas pessoas, escrevendo cartas, às vezes apenas assinando petições, colocando lá o nosso nome numa petição, que depois é enviada a um determinado governo, a um determinado grupo, que está assim prejudicando aquelas pessoas, para tentar ajudá-las a pelo menos não morrer, a não as matarem. Há muita coisa que nós podemos fazer, muita coisa. Há petições pelos animais, para que não... Sabem que há hoje um grande número de espécies animais em perigo de desaparecer? Já houve no passado algumas que desapareceram, não é? Bem, houve aquelas que desapareceram, acreditamos nós, quando foi o dilúvio, porque tinha mesmo que ser, não é? Mas há muitas outras que estão a desaparecer pela nossa ação humana, pela forma como nós estamos a gerir o nosso planeta. Então, posso eu intervir? Posso. Há sites que permitem que nós atuemos, que nós assinemos petições. Há muita coisa que nós possamos fazer voluntariando-nos. Depois, apoio a organizações que promovem a justiça social e a equidade social. Por exemplo, as campanhas da ADRA, sim, mas há mais. Por exemplo, as campanhas do Banco Alimentar contra a Fome. Não sei se aqui em Queluz alguma vez vocês participaram, mas lanço-vos o desafio. Quando houver uma campanha da recolha do Banco Alimentar, vocês participarem para perceberem aquela dinâmica que é parecida, mas um bocadinho diferente da nossa ADRA. Pelo menos é maior em termos de envolvência humana. Participar, envolver-se. Depois, receber formação. Aprender mais sobre estas questões. Inscreverem-se em formações que vos ajudem a
mais estar conscientes dos problemas do mundo, das injustiças do mundo e tentar ajudar as pessoas. Muitas vezes nós ficamos muito fechados. Vou-vos dizer porque é que vos trago isto. Por uma razão apenas. Nós muitas vezes ficamos muito fechados dentro da nossa igreja. Vivemos aqui a nossa fé, vivemos aqui as nossas atividades de desbravadores, mas é aqui entre nós. Mas há um mundo lá fora que precisa que nós olhemos para eles com esta perspectiva de querer ajudá-los a erguer, porque Deus os ama e os acha especiais, tal como nos ama a nós e nos acha especiais. E nós que temos que interiorizar que somos mesmo especiais, então precisamos de ir ao encontro dos outros e ajudá-los a perceber que eles também são especiais. Receber formação, depois protestar. Há momentos que é para protestar. Há aqueles momentos em que devemos ficar calados, mas há outros em que nós temos que nos levantar. Sabem que eu tive o privilégio de estudar na nossa escola em França, na Faculdade Adventista de Collonges-sur-Salève. Há um de vocês já lá foi? Ninguém aqui conhece? Não? Perguntei, podia ter acontecido. A Faculdade de Collonges-sur-Salève é uma faculdade muito interessante porque fica mesmo na fronteira entre a França e a Suíça. Há ali um monte muito bonito, que é o Monte Salève. Lá de cima vê-se toda a Suíça, quase. Não é toda, mas é quase. Mas vê-se Genebra. Genebra é uma cidade muito bonita. E sabem que durante a Segunda Guerra Mundial, a Suíça foi um país que permaneceu neutro, ou seja, não interveio na guerra. A França estava conquistada pelos alemães, pelo exército nazi. E havia uma coisa que acontecia durante a guerra, naquele país, na França, que era tentarem prender pessoas judias para os levar para os campos de concentração que ficavam na Polónia, na República Checa, e onde muitos, infelizmente, morreram. 6 milhões de judeus que morreram nos campos de concentração. Uma coisa horrível. Falávamos de sacrifícios humanos do tempo de Salomão. Olhem aí agora aqui bem perto de nós. E reparem, o nazismo está a voltar. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Há colegas nossos nas escolas, nos empregos, que andam com as ideias completamente absurdas, horríveis, que o nazismo propagou. Está a voltar outra vez. Há cidades onde já se vê, eu ainda o ano passado fiz uma viagem e nessa viagem eu encontrei escrito num muro judeus para os fornos de gás, dos campos de concentração. Reparem, escrito hoje, há meia dúzia de meses. O nosso mundo, por vezes, cai nestas loucuras. Agora, o que é que nós podemos fazer? Por vezes é preciso protestar. O que é que aconteceu lá em Collonges? Collonges, que era uma escola adventista, aderiu, com o risco que isso implica, a uma rede que em toda a França tentava levar pessoas que estavam a ser perseguidas daqui para aqui, e depois daqui para aqui, e depois daqui para ali, até chegar à Suíça, que era o tal país neutro. Para quê? Para fugirem dos soldados alemães. Então o nosso colégio foi uma das bases que fez parte dessa rede que transportava pessoas, ou seja, a pessoa ficava num local uns dias, depois de uns dias passava para outro local, ficava lá outros dias, depois ia para outro local, ficavam ali escondidos, até conseguirem passá-los para a Suíça. Há inclusive um livro muito interessante, que se um dia vocês encontrarem eu vos convido a ler, que se chama O Passador de Homens, que conta a história de um pastor da nossa escola de Collonges que escondeu pessoas na sua casa, com o risco de ser preso e de ser também morto, porque era o que acontecia quando descobriam quem colaborava nessa estratégia de salvar as pessoas, mas pela casa dele e pelo nosso colégio de Collonges passaram muitas pessoas a fugir para a Suíça. Judeus, mas também aviadores, pilotos dos aviões aliados que eram abatidos pelas antiaéreas, né? Os canhões disparavam, atingiam os aviões caíam, mas os pilotos ejetavam-se do seu assento e depois desciam em paraquedas e a polícia alemã ia tentar apanhá-los. Ora, os resistentes, as pessoas que faziam parte da chamada resistência, tentavam chegar lá primeiro e quando conseguiam, pegavam neles e lá os metiam numa casa e depois passavam uns dias depois para outro, e depois, até chegar ao colégio de Collonges, que era o último posto antes da fronteira. E depois dali, ou seja,
muitos jovens adventistas correram o risco de perder a vida para salvar pessoas, levando-os da escola para a fronteira. E depois seguiam o caminho deles, não é? Mas estão a ver, é isto, às vezes é preciso se protestar. Nós não podemos aceitar as injustiças como se não fosse nada connosco. Porque, sem querer, elas, começando hoje, amanhã podem bater-nos à porta. É um costume humano nós achar, não é nada comigo, eu vejo ali uma injustiça, está ali um rapaz a ser pontapeado na escola, não é nada comigo, que é que eu vou lá meter? Tudo o que acontece debaixo do sol pode também afetar-nos. E nós temos que tomar, às vezes, partido, não ficar apenas, não é que nada comigo. Por isso, não fiquem apenas nos bancos da igreja, tentem perceber o que é que lá fora existe que pode beneficiar com a nossa ajuda, de jovens, de adultos, de membros da igreja, pessoas de fé, porque esse é também o propósito de Deus para nós. Finalmente podemos doar, apoiar financeiramente organizações, pode ser a nossa ADRA, podem ser outras, há tantas, comprometer-nos, apoiar pessoalmente e agir em favor de comunidades que são mais marginalizadas e vulneráveis. Vocês aqui em Queluz têm lares de velhinhos, vocês têm instituições que acolhem crianças que foram abandonadas pelas suas famílias. São pessoas muito carentes que precisam de muito carinho. Por que não fazer-lhes uma visita? Ir lá, fazer uns joguinhos, umas brincadeiras, cantar umas canções, fazer um lanche com eles. Há tanta coisa que a gente pode fazer. Não é? Obrigado, já voltou. Eu estava a dizer lá para casa que a linguagem gestual todos percebem, era só um momentinho até voltarmos a ter a pilha. Pronto, finalmente, comprometermos, depois calçar os sapatos dos outros. É uma coisa muito importante que nós precisamos aprender a fazer. Todos, mais jovens, menos jovens, calçar os sapatos dos outros. É que é assim, é muito fácil eu olhar para o meu irmão ou para a minha irmã e julgá-lo. Mas se eu calçar os sapatos dele, o que é que significa calçar? A expressão calçar os sapatos, vocês conhecem-na certamente. Calçar o sapato do outro significa tentar pôr-me no lugar dele. Porquê é que ele está passando isto? Porquê é que ele está sentindo aquilo? Porquê? E agora compreendendo, eu aí terei uma outra forma de olhar para ele e de lidar com ele, ou seja, serei mais empático, conseguirei melhor ajudá-lo a resolver o seu problema. E depois tornar isto diário, ou seja, as ações precisam ser constantes. Quando eu digo diário, não quer dizer que todos os dias nós vamos agora participar em ações solidárias ou ajudar, mas está disponível para, quando Deus entender trazer à nossa presença alguém que pode beneficiar de um carinho nosso, de um apoio nosso, então aí nós estamos preparados para intervir. Se não nos prepararmos para isto, as situações se calhar vão passar à nossa volta e nós nem vamos dar conta, porque à nossa volta passou alguém que estava sofrendo, que estava angustiado, que estava carente de uma palavra amiga e, sobretudo, carente de uma perspectiva como esta que nós temos, de que Deus nos ama e de que somos especiais. Então o desafio é este, meus queridos. Finalmente, Salomão, que tinha toda esta sabedoria, que tinha toda esta clareza de espírito e que poderia realmente ter tido um curso de ação ainda mais extraordinário do que teve no início do seu reinado, acabou por cruzar a linha. E a linha diz-nos em 1 de Reis, o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Esta é uma palavra muito interessante que a Bíblia usa. Há fogo estranho, há mulheres estranhas, há homens estranhos, há situações estranhas. A Bíblia utiliza muito esta palavra estranha. O que é a palavra estranha? A palavra estranha significa apenas uma coisa. Não tem nada a ver com Deus e com a sua perspectiva para nós e para a nossa vida. Tem que ver com o jogo de xadrez. Lembram-se? Um conflito,
dois reis, bem e mal, o estranho é o que está do outro lado. E Salomão amou muitas mulheres estranhas, além da filha de Faraó, dos Moabitas, dos Amonitas, das Idumeias. Olha, aqui estão nomes que eu ainda não vos tinha falado, de povos onde ele foi buscar mulheres. E finalmente as doutrinas estranhas entraram e com elas o afastamento de Deus. A mensagem fala-nos: bem, experimenta todos os prazeres, delicia-te com aquilo que é bom, mas vê, tudo isso é nada. Pronto, foi isto que Salomão no fundo experimentou e é o que ele partilha connosco. Nós podemos querer experimentar tudo, nós podemos querer viver tudo, nós podemos achar que tudo é bom, mas há coisas que não são boas, bem pelo contrário. E foi essa a conclusão a que ele chegou. Para que é que serve, afinal, todas essas coisas? Vaidade, nada e nada. Meus queridos, eu tinha-vos falado que ia partilhar convosco sobre a questão aquela questão horrível dos sacrifícios humanos, que foi o ponto mais baixo a que Salomão desceu. O Jacques Martin é um autor, é um historiador, autor de livros de banda desenhada, e inventou este personagem que está ali, a carinha dele em cima, chama-se Alix. Alix é um jovem, como vocês, que vive no tempo do Império Romano, lá pela época do Júlio César. E os livros do Alix, ou as aventuras do Alix, contam-nos, ensinam-nos muitos pormenores sobre a vida no mundo antigo. E há um livro, que é este que está aqui, que se chama O Túmulo Etrusco, onde há lá uma situação muito interessante que eu gostava de partilhar convosco. Reparem, Jacques Martin, eu não sei se ele é crente, sei que não é adventista, mas não sei se é crente, pode até nem ser, mas seja como for, é uma pessoa que estuda, que pesquisa, para depois poder preparar os seus livros da melhor forma e trazer-nos então as histórias de uma maneira que nos entretenha, mas ao mesmo tempo que nos ensine algo. E querem ver, neste livro, O Túmulo Etrusco, nós encontramos ali umas coisas muito interessantes. Há um diálogo entre um tribuno romano, que está ali com três jovens, um deles é o Alix, aquele da túnica vermelha que vocês ali veem, e o que é que eu vou-me aproximar aqui agora para poder conseguir ler, porque ali está muito longe. O que é que eles estão a conversar? Eles estão a conversar sobre, há muitos anos, conta o tribuno, estamos aqui nesta imagem, há muitos anos, quando eu fui governador da Síria, apaixonei-me pelo estudo dos povos orientais e assim conheci as suas religiões. Moloque, Baal, é uma divindade de onde? Vocês conseguem ler? Da Judeia. Ora, quem eram os judeus? Os hebreus. Quem eram eles? O povo de Deus. O povo de Deus, a Bíblia fala nisto. Agora reparem, o que é que ele diz? Venham, eu vou explicar-vos. Na prateleira de cima, à esquerda, está uma estatueta de Amon, que é o deus dos Amonitas. E o que é que eles seguem? O fogo. Está ali. Há muitos séculos, uma terrível e inexplicável catástrofe destruiu duas grandes cidades perto do Mar Morto, na Judeia. Em poucos instantes foi tudo engolido pelo fogo. Está a falar de quê? Sodoma e Gomorra, tal como diz a Bíblia. Agora, vejam o que vem a seguir. Tudo e todos, exceto um homem, Ló e as suas duas filhas, foi aqui que começou. Duas raparigas, das quais houve dois filhos, Ben-Ami e Moabe, que fundaram uma cidade na Arábia, certamente inspirados pelo fim dos seus antepassados, em Sodoma e Gomorra, criaram uma religião dedicada ao culto de quem? Do fogo. Culto do fogo, adorar o fogo. A gente já sabia que havia quem adorava o sol, havia quem adorava a lua, quem adorasse as estrelas. Estes resolveram começar a adorar o fogo. Agora olhem lá, os amonitas e os moabitas mantinham fogueiras sempre acesas na sua capital Rabanamon, em honra dos seus deuses Amon e Moloque, aos quais, o que é que diz lá? Sacrificavam crianças. Agora vejam o que vai acontecer no desenho a seguir. Mais tarde, esse culto chegou à Palestina. Foi adotado por quem? Estão a ver o que eu vos tenho andado aqui a falar? Foi adotado pelo rei Salomão, ali está ele, e os seus sucessores Acaz e Manassés, que tiveram a crueldade de oferecer os seus próprios filhos a Moloque. E agora vem aqui várias estatuetas, um Moloque com cabeça de carneiro do judeu, olha lá, um Moloque com cabeça de carneiro dos judeus. Estão a ver a boca? Para que é que acham que servia esta boca?
para comer. Verdade. É um Deus. Pedra, mas é um Deus. E comia, atenção, comia o quê? Aqueles que eram sacrificados. Vai aparecer no slide a seguir. Depois vêm outras variantes. Aqui está o Baal, Moloque dos fenícios. Cabeça de carneiro transformou-se em cabeça de touro. Depois cada povo vai adotando a sua versão. Mas reparem aqui. Na Palestina tornou-se Baal Azor, na Síria Baal Beck, entre os semitas Baal Shamin, por aí fora. Todos eles, as bocas sempre muito abertas, e há um episódio, pelo menos, que é o mais terrível de toda esta história dos cultos a Baal Moloque, que não se passou ali, passou até um bocadinho mais tarde. Havia uma cidade no norte de África, que era a cidade de Cartago. Cartago foi um dos maiores impérios que já houve na Antiguidade, ficava no norte da África. E houve, na altura, uma guerra entre, houve três até, guerra entre os cartagineses, os cidadãos de Cartago, e os romanos, que já queriam conquistar aquele território. Ficaram conhecidas na história pelas guerras púnicas. Foi assim que ficaram conhecidas. Houve uma delas em que o exército, os reis cartagineses, contrataram muitos mercenários para os ajudarem na luta contra os romanos. Os mercenários vieram, os mercenários lutaram, entretanto, os romanos foram contidos, no final acabaram por ganhar a guerra, mas foram contidos. E o que é que aconteceu? Os cartagineses tiveram a brilhante ideia de dizer, pá, não lhes vamos pagar, vamos ficar com o dinheiro. Não pagamos. Não pagaram e os mercenários não tiveram outra medida. Então cercaram a cidade e tentaram conquistá-la. Só que havia ali umas 3 linhas de muralhas, 1, 2, 3, e para passar para lá era muito difícil. Eles conseguiram conquistar a primeira linha das muralhas, é o que se vê aqui nesta cena. Mas agora a seguir, o que é que aconteceu? Como não estavam a conseguir ir mais além, então derrubaram uma parte do aqueduto que alimentava de água a cidade, para que as pessoas, não tendo água lá dentro, se rendessem. O que é que aquele povo fez? Orgulhoso, os seus responsáveis, os seus sacerdotes, reuniram-se em assembleia e, em vez de decidir, olha, vamos nos render, pronto, não. O que é que eles decidiram? Não, vamos fazer um grande culto, uma grande cerimónia ao nosso Deus Moloque, e nós vamos implorar que Ele nos salve desta situação. Então o que é que eles fizeram? Reuniram de cada família o primogênito, foram de casa a casa, os sacerdotes do culto, juntaram os rapazes primogênitos de cada família, levaram-nos para uma grande praça, derrubaram um muro do templo para tirar o Deus cá para fora. Cá está ele, olha ali a boca, estão a ver o que é que está a acontecer ali? E agora, os braços do Deus que tinham umas correntes, que lá atrás eram manobradas por pessoas, os jovenzinhos ali vieram, vou-vos mostrar aqui no slide seguinte. Ali estão os sacerdotes a fazer as suas rezas, as suas invocações. Os meninos, todos encapuçados de negro, para que as famílias não os reconhecessem e não fraquejassem, porque era importante agradar ao Deus, para que o Deus agisse. E os meninos são levados, são colocados nas palmas da mão. E o que é que acontece a seguir? Estão a ver como o inimigo trabalha para destruir? Agora nós podemos dizer assim, bem, mas isto foi lá na antiguidade, hoje já não se fazem sacrifícios humanos. Estão certos disso? Acham que hoje não se fazem mais sacrifícios humanos? Sim ou não? Não se fazem mais, pois não? Fazem. Então, conta-me lá, tu achas que fazem? Conta-me lá. Como assim? Não sabes explicar, mas achas que fazem. Em todos os? Em todo lugar tem gente morrendo por causa de quem faz maldade, é isso? Em lugares onde as leis não estão tão bem definidas. Sabem que na América do Sul há plantações de bananas, as mesmas que nós compramos no supermercado, onde famílias inteiras estão escravizadas, não podem sair de lá. Trabalham dia a dia, presas pelos chamados cartéis, nas plantações de droga. Quem é que acham que anda lá a plantar e a cuidar das plantações? Escravos. Escravos.
E em África, naquelas guerras absurdas do Sudão, o que é que está acontecendo? Reparem, mudou a forma de sacrificar, mas o inimigo continua a ser o mesmo e a vontade de destruir continua a ser a mesma. E reparem, e depois aqui nas nossas cidades, os jovens que se deixam iludir com a droga não estão a ser levados para a boca de uma divindade, entre aspas. Diz. Como? A mensagem de hoje intitulava-se intoxicação. Ou seja, intoxicação é uma coisa que mata. Uma pessoa, quando é intoxicada, se não for tratada a tempo, morre. Mas o autor deu o nome de infoxicação. Por que informação? Hoje as coisas fazem-se de uma forma mais subtil. Por um lado, nós temos um excesso de informação, por isso eu comecei a mensagem por partilhar que é importante nós empenharmos-nos em causas, estarmos atentos ao que se passa ao nosso redor, não querermos viver a nossa vida apenas porque Deus até nos tem abençoado, nós temos o privilégio de viver, por muitas dificuldades que tenhamos, nós vivemos numa cidade, num país que está em paz e onde nós temos relativa tranquilidade, vivemos a nossa, pelo menos não anda ninguém a perseguir-nos, nem a prender-nos, nem a torturar-nos, nem nada que se pareça. Nós conseguimos ter ainda uma aparência de tranquilidade e de paz. Mas o resto do mundo não está vivendo assim, meus queridos. Não tenhamos ilusão. Há muitos jovens hoje que sofrem, mas sofrem muito e muito mesmo. Então, podemos fazer alguma coisa para os ajudar? Vocês podem achar que eu estou a ser utópico. Talvez não. Porque nós estamos a ser intoxicados de informação, músicas, filmes, influencers, atores, vaidade de vaidade, tudo isso é nada, nada. O que é preciso é que eu que sou crente, eu que acredito em Deus, que acredito em Jesus, eu que fiz o meu compromisso com Ele, eu tenho que aprender a olhar ao meu redor e vendo o que se passa, agir mais, não ficar preso no banco da igreja. Agir. E para agir, damos passo. Há coisas simples que podemos fazer. Eu falei-vos nos lares dos velhinhos, nos lares dos meninos que não têm família. No meu centro de saúde, nós damos apoio a uma instituição que fica para aí a uns 500 metros do meu local de trabalho, que acolhe crianças que foram abandonadas pelos seus familiares ou os familiares, por alguma razão, desistiram deles. E eles vêm lá às consultas. Fazem as consultas, fazem as vacinas. Ouçam, parte-me o coração. As monitoras, as senhoras que estão, as assistentes sociais que cuidam deles, trazem cada bebê mais bonito. Bebês às vezes de colo. Cada bebê mais bonito. Eu olho para eles e digo, meu Deus, como é possível? Como é possível as pessoas... Porquê é que isso acontece? Porque as pessoas dão mais importância aos prazeres momentâneos. Pode ser os namoros muito fugazes, as relações sexuais fora do contexto, pode ser tanta coisa, o egoísmo humano. E depois, ali vêm os bebezinhos com as suas monitoras, quando podiam ter uma família, ou estar numa família e serem acarinhados e amados. O mundo é um mundo, por vezes, muito complicado, mas, meus queridos, agradecido, Salomão reconheceu o poder e a ternura daquele que mais alto é do que os altos. Quem escreveu isto? Quem escreveu? Foi? Salomão? Não, desta vez não foi Salomão. Foi alguém que também escreveu para vocês e para nós. Foi? Ellen White. Ellen White escreve isto. Uma das pioneiras da nossa igreja, do nosso movimento. Agradecido, Salomão reconheceu o poder e a ternura daquele que mais alto é do que os altos. Em penitência, ou seja, humildemente, ele começou a arrepiar caminho para o elevado plano de pureza e santidade. Jamais poderia escapar, ou esperar escapar, dos ruinosos resultados do pecado. Vejam as consequências que aqueles pecados trouxeram
para o seu povo. Jamais poderia ele esperar isso. Jamais poderia libertar a sua mente de toda a recordação da conduta indulgente que tinha seguido para consigo mesmo. Mas empenhar-se-ia, reparem agora, ouçam bem, leiam bem o que está ali escrito. Empenhar-se-ia em quê? Com fervor em dissuadir outros de seguirem o mesmo caminho, de irem nos mesmos desvarios. Cá está o livro do Eclesiastes. Um homem arrependido, triste pelas escolhas erradas que fez, triste pelas consequências que essas escolhas trouxeram à vida de tantas pessoas do seu povo, agora confessaria humildemente o erro do seu procedimento e ergueria a voz em advertência para que outros não se perdessem irremediavelmente em virtude das influências para o mal que ele tinha desencadeado. E ele escreve o Eclesiastes com este objetivo. Para vocês jovens, para nós adultos, lembrar que às vezes quando achamos que estamos fortes, afinal estamos fracos e caímos em tentação, porque o inimigo anda em redor e o que é que ele quer? Apanhar-nos nas suas armadilhas. Portanto, o objetivo é este, é estar atento, mas lembrem-se, só tentando ajudar os outros é que eu posso perceber realmente o que Deus quer fazer de mim. Por isso este é o desafio, e num mundo de tanta informação e de tanta infoxicação, saibamos ir à procura dos testemunhos que realmente podem impactar as nossas vidas e ajudar-nos a ter uma ação que seja positiva para ajudar os outros. Pensem assim, se eu hoje ajudar alguém e esse alguém amanhã se encontrar comigo no reino dos céus, vocês conseguem imaginar a alegria que vai ser? Imagina que tu tens um amigo a quem tu ajudas, transmites a fé, falas de Jesus, ele até pode nem nunca vir para a igreja, mas um dia tu estás no céu e dás de cara com ele. Imagina o que é que tu vais sentir, tenta imaginar o que é que tu vais sentir. E assim para todos nós, já viram que alegria vai ser? A Bíblia traduz isso pelas coroas. Lembram-se? Há ali uma passagem que diz que nós vamos ter coroas. Eu não acredito que a gente vai andar lá com coroas o tempo todo no novo reino, na nova terra. Não, as coroas são uma ilustração de que realmente nós vamos nos sentir os reis, os mais importantes. Porquê? Porque nós conseguimos dar seguimento ao plano de amor de Jesus, que foi salvar-nos a todos. Partilhamos. E isso é extraordinário. Por isso, lanço-vos esse desafio. Pensem nestas coisas. Deus vai vos ajudar e vocês vão ter aqui uma igreja bem mais viva, bem mais vibrante no caminho da salvação. Que Deus vos abençoe muito. É a minha oração. Amém. A todos. Vamos nos levantar para fazer uma oração. Antes de orar, só uma questão informativa. Amanhã vamos ter a Santa Ceia jovem, dos 12 aos 35, ok? Jovens agricultores, com 35 anos já dá, só mesmo jovens agricultores, não é? Esta é uma piada mais para o pessoal de cá, mas vamos, os jovens, fazer jus àquilo que tivemos a aprender hoje, a aprender durante esta semana, partilhando uns com os outros, nesse momento especial, e renovando. Porque a Santa Ceia é isso. É também renovar. É também mudar, como dizia José Pedro. Encontrar e mudar. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos ao longo desta semana para ouvir a Tua Palavra, para podermos entender a mensagem que Tu deixaste, quiseste que Salomão deixasse para aqueles que viriam a seguir, para aprender com os seus erros e entender que tudo é vaidade quando não estamos contigo, Pai. Ó Pai, abençoa todos os presentes, as suas famílias. Abençoa estes jovens. Dirige-os, conduze-os, guia-os, molda-os, transforma-os e usa-os, Senhor, na Tua obra. Que eles possam ser os condutores da Tua Palavra.
para aqueles que são da idade deles, mas muitos deles também, para as casas, para as vidas que cruzam, que tocam, que eles possam passar o que é ser cristão na plenitude, Senhor, na plenitude do pensamento, da palavra, da ação. Pai, que o dia de amanhã seja um dia pleno, que a Santa Ceia, já feita no teu santo sábado, seja um momento de reflexão, um momento de transformação, um momento onde enterramos aquilo que não interessa e celebramos o facto de estarmos em paz contigo, Senhor Deus, e uns com os outros. Abençoa todos aqueles que também nos ouvem, nos mídias, no YouTube, e que possamos todos sentir a tua presença enquanto vamos para as nossas casas, mas também durante este restinho de semana, até à chegada do teu santo sábado, Senhor Deus. Tudo isto pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.